Temos aqui Cebolinha. Olá! Olá! Pra quem ainda não conhece a gente, eu sou Natália Salazar. Eu sou a Mônica de Lima Knudsen. Eu sou Cebolinha. Renata Schmidt. Cebolinha. E nós somos o podcast Pátria Amada Criminal, que você encontra no Spotify, Deezer e agregadores, e também aqui no YouTube, neste canal que nós estamos tentando levar pra frente. Em nome Apesar de de sermos Jesus, sempre iremos. cansadas. Não vai dar certo. Sempre cansadas. Olha, a gente teve, inclusive, nosso primeiro vídeo tirado pelo YouTube esses dias. Olha que beleza. Chique, sinal de que tá dando certo. Primeiros Vamos ser haters, tá notadas. tudo bem, sim. Primeiro haters, primeiras pessoas falando que a gente... Como Dá é que risada é? quando não deve. Quando não deve. Damos É a mesmo. nossa marca já registrada, a gente vai fazer o quê? É por isso que a gente vai... Esse podcast, esse canal é pra você que ri em horas que você não deveria rir. E que você lida com qualquer coisa, principalmente tragédia, rindo e fazendo piadas que são extremamente inoportunas. Inoportunas? Não. Como que é o nome? É inoportunas mesmo. Inoportunas mesmo. Inapropriadas. Inapropriadas também. Todo tipo de piada que você não deveria fazer, todo tipo de risada que você não deveria dar. Esse canal é pra você. Senta com a gente aqui que a gente vai te contar uma história. E tá tudo bem também, gente. Tem que dar risada. O caso de hoje, ele é um caso trágico e vocês vão dar risada. Eu sei que vocês vão dar risada. Então e teve tá, momentos né? em que eu dei risada. Esse caso é maravilhoso porque ele junta tudo. Ele tem terror e relatos sobrenaturais, ele tem mistério, tem teorias da conspiração, tem Halloween. Eu achei que era um caso bem apropriado pro Halloween. Principalmente para nossos ouvintes, que acho que vão gostar dessa história. Além de cansada, eu tô gripada também, gente. Tudo bem, a gente respeita a gripe da Mônica. A gente respeita a sua opinião. Representatividade. Aqui é o podcast de Jesus, os enfermos, cansados, oprimidos. Nossa, pode crer. Meu, eu acho que assim, precisa salvação tá aqui. Todo se mundo. a gente sobreviver a essa fase, se a gente sobreviver a essa fase, a gente vai sobreviver a qualquer fase. Porque a gente tá conseguindo produzir, assim, no forceps e tipo no... Pela força do ódio. Pela força do ódio, com lágrimas nos olhos. Mas tá saindo vídeo toda semana, e tá saindo episódio toda semana, e tá saindo catarse, tá saindo tudo. E sai aquele minuto, e sai coisa no Instagram, e é isso aí, vai continuar saindo, porque a gente tem ódio, e quando a gente tem ódio, a gente produz. Brasileiras, no exterior, mas brasileiras. Sim. Gente, quem vai me contar uma história hoje? Eu. E hoje é o famigerado caso do Castelinho da Rua Apa. Eu sou paulistana e eu não conhecia esse caso. Foi uma amiga minha, Sabrina Daspet, que indicou uma vez, falando que ela sempre passava na frente do Castelinho e tinha medo. E era bem no centro de São Paulo. Eu não sei como eu não percebi. Eu não percebi nem a existência desse castelo. Eu passei por ele várias vezes. Eu sou paulistana também e não conheço nem o Castelinho, nem a história do Castelinho. O que o Castelo tá fazendo no Brasil? No meio de São Paulo. Você viu? Eu mandei a foto pra vocês do castelo. É uma casa antiga. Vocês vão ver aí a foto. Ele é bem assustador, inclusive. Eu acho, pelo menos, né? Sabe o que eu pensei quando eu vi? Sabe o White Castle, que vende hambúrgueres nos Estados Unidos? Quando eu vejo ele, eu acho... Não sei, eu tenho a impressão de que parece que ele tem uma cara, não parece? Essa torre do lado. Sim, aquela assim, ó. Parece que ele tem uma cara que tá gritando eternamente, né? Tipo... Nossa, sabe o que ele parece? Ele parece o porteiro do Castelo Rá-Tim-Bum. Sim! Então, beleza. O castelinho, ele foi construído, né, em 1912. Ele fica na esquina da Rua Apa com a Avenida General Olímpio da Silveira. Também conhecida como Minhocão. Fica para aqueles lados do Minhocão.
Mas só pra dar uma ideia do absurdo que era no centro de São Paulo, em 1912. Naquela época não tinha nem prédio em São Paulo ainda. Então você tinha várias casas. São Paulo estava começando, era uma cidade que não tinha nem 1/10 da população que tem hoje, mas não tinha castelo. Aquele era o único castelo que tinha, assim, no lugar que não tem prédio. Castelo, então, pelo menos. Sim. Mas não era uma construção normal, porque você pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, naquela época, ele tinha os que eles chamavam de palacetes, né? Que era a inumerança de quando a família real portuguesa veio para o Brasil. Eles construíam os palacetes que a galera muito rica morava. Até hoje tem essas casas assim. São Paulo sempre foi bem mais industrial, então mesmo a galera mais rica morava nessas, tipo, num sobrados grandes, assim. Nunca era uma casa com estilo de palácio, assim. O castelo, ele foi um presente do Virgílio Guimarães dos Reis para a esposa dele, a Maria Cândida Guimarães dos Reis. Era um casal extremamente rico de São Paulo e eles eram tão apaixonados que eles já eram casados e tal, e ele quis dar de presente para ela um castelo em estilo francês. Porque quando... Nossa, gente, Esse é estilo francês? Esse sinceramente é o meu novo padrão de presente. Não fale alguém comigo, que te não deu um fale castelo. comigo se você não me der um castelinho de Dia dos Namorados. Ah, não quero porque não. parece Imagina que o trabalho pra limpar e... Mônica, quem tem né, Mônica? Não limpa, né, Mônica? Ela, numa das viagens que eles fizeram para a Europa, ela, naquela época era muito chique para a França, mais do que é hoje. Ela se apaixonou pelos tours que eles fizeram por castelos e ele decidiu que ele ia dar um castelo para ela, que nem os que ela gostou. Foi um presente o castelo. E foi um castelo dado com amor, porque ele pensou o castelo no estilo de vida que ela gostava. Então, o castelo, o teto dele, tinha uns vidros importados da Europa que eles formavam um ângulo que em uma das salas de jantar do castelo, você podia jantar à luz da lua. Porque ele tinha um efeito de lupa que ampliava a luz da lua na mesa de jantar. Eu preciso disso na minha vida. E jantar ou rituais satânicos. Ou rituais satânicos, também. Podia ser. Fica o pensou? questionamento. Mas essa sala só era usada para jantar, porque no almoço, como ela refletia a lua, ela também refletia o sol. Claro. Então, o salão ficava muito quente na hora do almoço. Mas era um castelo, então eles podiam ter uma sala apenas para jantar. E, obviamente, eles tinham toda uma equipe que cuidava da casa. Tinha uma cozinheira, tinha uma governanta, tinha uma faxineira, tinha um motorista. Chique. Pra época, o casal tinha poucos filhos até. Eles tinham 2 filhos. O que é poucos filhos? Poucos filhos 2. é relevante. Pra Natália é 0. Não, pra mim 1 é muito. Então. Então, mas pensa que era assim, era São Paulo e o castelo foi construído em 1912, eles já tinham filhos. Em 1912, 1920, era normal que os casais tivessem muitos filhos, porque 6 filhos. Porque desses muitos, alguns com certeza morreriam de alguma coisa, alguma doença. Eles só tiveram 2 filhos. Quando você tem, naquela época, o Brasil, uma família que tinha todo esse dinheiro, eles tinham muito dinheiro, eles eram donos do cinema Broadway, que era o cinema famoso de São Paulo, e eles eram donos de vários terrenos na área do Pacaembu. Eles tinham muito dinheiro. E 2 herdeiros, que era o Álvaro e o Armando. O Álvaro e o Armando, eles eram... dá pra vocês verem nessa foto, que a gente vai postar aí, que eu mandei pra vocês, que é da família na frente do carro. O Álvaro é essa pessoa que tá usando uma maravilhosa sunga com suspensório. O Armando é o que o tá... O único que não tá olhando pra câmera. Isso. O Armando é o de regata que tá ajoelhado. Quem é que olhando tá pra dentro do câmera. carro? É o motorista? É o pai da família que tá dentro do carro. Tá. Provavelmente ele não tomava sol. Ele parece o Santos Dumont. O motorista é esse que tá do lado de fora, de terno. A mãe da família é essa que tá na extrema esquerda da foto, de blusa branca. A que tá fazendo pose do lado, segurando a porta, é a Baby, a namorada do Álvaro. Ok. E a mulher de preto... Suspensório. É do suspensório, o Álvaro. E a moça de preto é a governanta.
Eu acho que a gente precisa trazer de volta o estilo, o tipo de homem que usa shorts com suspensório sem camisa. Você acha? Eu acho que a gente precisa trazer de volta essa moda. Entendeu? Tá todo mundo querendo. Ai, cadê os homens de terno? Os homens de terno não. A gente precisa de homens sem camisa, de suspensório e shorts. Ai, Ok, por que gente. não? Homens, Por que não não? parem de usar terno também. Sim, Eu não, acho mas que- homens. Mostra o seu suspensório sem camisa. Diga, homens, suspensório na sunga. Contra ou a favor? Suspensório na sunga. Eu sou pró-suspensório todas as vezes. Com camisa, sem camisa, qualquer coisa, suspensório é bom. Suspensório naquela tanguinha de elefantinho. O biquíni do Borá, né? Aquela roupa do Borá também, por que não? Pois bem, Vamos essa lá. foto já tinha, era no começo dos anos 30. Os irmãos já estavam. Eles tinham 2 anos de diferença um do outro, né? O Armando ele era o mais novo, ele tinha 43 anos, e o Álvaro tinha 45. O Álvaro era considerado, né, um playboy, estava sempre nas capas das revistas sociais de São Paulo, dos jornais. Ele era recordista mundial em provas de velocidade de patinação sobre rodas. Ele era um patinador. Chique. Ele era um patinador, tipo, ele Já praticava. patins naquela época? Tinha. Sim, ele era patinador. Sobre rodas, né? Patinadeiro madeiro. É porque onde é que ele ia achar gelo pra andar de É que patins? naquela época você era rico se você só praticava o seu esporte fora do Brasil, né? Tipo, Uhum. pratica o esqui. E realmente, ele competiu, ele realmente tinha um nome no esporte, ele competiu em vários países da Europa. Ele passava metade do ano dele fora do Brasil. Com a Baby. Essa Baby. moça da foto, sim. Baby é muito nome de socialite brasileira dos anos 30, Nossa, né? Baby é demais. É. Verdade. Mas enfim, ele era o playboy da família. A personalidade A, que eles chamam, né? O Armando também era advogado, mas ele dizem, quando você vê, tem documentários, todas as fontes vão estar aqui embaixo, como sempre. Quem estudou a família, ou mesmo quem conhecia ele, falou sobre o caso depois, que ele tinha puxado muito a personalidade da mãe, da Candinha. Uhum. Que nessa época da foto, o Virgílio ele morreu pouco tempo depois que essa foto foi tirada. Uhum. Acham que até na foto ele não saiu para tirar a foto porque ele já estava muito debilitado para sair do carro. E depois que ele morreu, falam que eles eram tão apaixonados que a Candinha ela meio que desistiu, assim, ela parou de sair, ela começou a ficar no castelo sempre, ela não saía mais só para ir na igreja. Então, e os filhos já não moravam com ela lá. Ela meio que se enterrou em vida, sabe? Quando fica lá dentro, não sai mais da casa. Uhum. Mas aí o que acontece, né? A mãe lá, que era quem segurava toda a família, fala tipo, foda-se, desiste, e os irmãos começam a brigar, né? Porque o dinheiro do pai tá lá. Então começou uma certa. A treta deles era que o Álvaro gastava muito e o Armando ficava pistola. Porque era o Armando que controlava as finanças da família. Entendi. O pai deixou para ele o controle das finanças porque ele falava que o Armando era mais ajuizado do que o Álvaro. Isso por si só já O gerava Álvaro uma era treta. playboy, né? Mas assim, gerava uma treta porque imagina, Brasil, agora a gente tá falando do Brasil dos anos 30. Imagina o pai deixar para o filho mais novo o controle financeiro da família. O mais velho, que era o Álvaro, falou: ah, não, você é muito irresponsável, se deixar com você vai torrar o dinheiro inteiro. Que na verdade, logicamente, é a melhor escolha dele fazer, dar responsabilidade para o filho mais responsável, né? Sim. Mas porque a gente tem aquela ideia medieval de que passa de filho de geração para geração, de filho mais velho para filho mais velho. Aí fica assim. É uma ideia que é meio besta, na minha opinião. É porque a Mônica é a irmã mais nova, por isso que ela tá falando isso. Eu sou a irmã mais velha, então eu discordo. Mas de qualquer forma, eu sou mulher, quer dizer que meu trabalho é ser casada pros outros. Isso é verdade. Com esse raciocínio dessa época, sim. É. Nenhum dos dois era casado, tanto que o Álvaro e a Baby, eles só namoravam, o que também pra época já era escandaloso, porque vê, um irmão tinha 45 e o outro 43, nenhum dos dois casou e nenhum dos dois tinha filho. Chique.
E aí, essa treta, então, que já tinha começado quando o Virgílio morreu, ela aumentou quando o Álvaro foi para mais uma temporada de patinação e voltou decidido a construir um ringue de patinação esportiva em São Paulo. Era uma coisa que não existia Apoiado. na época. Eu gosto. Gostei da ideia. Também. Ele achava que ia ser um sucesso. Ele achava que... Ia ter discoteca de patins toda sexta-feira, que nem que tinha lá em Boa Viagem. Na verdade, o que ele queria era uma... E qual que foi o argumento do Armando? O argumento do Álvaro era: olha, tem mercado para isso, não existe esse tipo de ringue com as proporções de esporte no Brasil, vai atrair um monte de gente, é um bom investimento. E o Armando falava: na real, você quer o seu campinho particular para você patinar. E qual que era também a grande treta? O projeto do Álvaro consistia em construir o ringue onde ficava o cinema. E o cinema era a principal fonte de renda da família. E aí o Armando falou: então você quer pegar o investimento que a gente tem, que é certo, derrubar, gastar uma grana para construir um negócio que pode dar certo, mas pode não dar? Se eu fosse eles, eu construía esse negócio de patins em outro lugar do cinema. Eu ficava com o negócio de patins os dois. Cinema. Mas por que ele tinha que ter no lugar do cinema? Por que não podia ter os dois? O argumento dele é que tinha que ter uma localização estratégica no centro da cidade. E os outros empreendimentos da família, os terrenos e tal, já estavam todos em contratos com outras pessoas que não podiam ser quebrados. Mas ele cismava, o plano dele, ele tinha aquele projeto na cabeça. Por que ele cismava com aquilo? Quando o Armando disse não, ele surtou porque ele já tinha se comprometido com vários credores a fazer a arena lá. E ele prometeu para os credores que seria no cinema. E esses credores então, assim, devem ser aqueles tipos bem mafiosos, né? Ou seja, foi o Fire Festival de São Paulo, isso daí. E aí, Aí o que aconteceu? Ele já tinha assinado várias promissórias e pego vários empréstimos, prometendo que ele ia construir no lugar de cinema. Então, quando o Armando falou, não faz sentido você pegar a coisa mais rentável que a gente tem e quebrar, nem se chegou a cogitar, porque faria sentido que vocês falaram, por que você não faz em outro lugar? Faz um ringue de patinação menor em outro lugar, se der certo a gente aumenta. Não, ele já tinha prometido que ia ser no lugar de cinema e já tinha prometido que o Armando achava a ideia excelente. Então, muita gente que emprestou dinheiro para ele, meio que emprestou pensando, se o cara, que é o cara mais quadrado... Se o Armando tá dizendo que tá bom, então a gente confia nisso. A gente sabe que deve ter. Mas se fosse só o Armando já dizendo, a gente fica assim, não sei, viu? É porque o Álvaro promete uma coisa diferente. Ele deve ter ido, ele deve ter ido lá assim, eu tenho uma ideia ótima, falando a ideia, vendendo aí do peixe dele lá, e eles... O que é que o Armando acha disso? Toda vez. O Armando super topou, certeza. Então, e aí qual que foi o Armando disse não, o Álvaro falou basicamente, mas eu preciso, o Armando falou não. O que o Álvaro fez? O Álvaro estava tentando achar um psiquiatra para fazer um exame no Armando, alegando que o Armando não tinha condições mentais de gerir a fortuna da família. E naquela época, se você conseguia um atestado que você tinha qualquer problema psiquiátrico, você podia ter uma depressão leve, você perdia o direito, você podia perder o controle financeiro. Ele queria, então, ele queria dar uma de Britney Spears no Armando. Sim, ele queria fazer James Spears no Armando. James Spears, ele queria interditar o Armando, porque aí ele o controle das finanças da família para ele, e aí ele ia conseguir construir o ringue de patinação. Movimento Free Armando. Ele tava nesse trâmite já, o Álvaro. E aí, essa história se complica, porque o que aconteceu? O Álvaro foi ver as promissórias que ele tinha assinado e ele percebeu que os empréstimos tinham sido adulterados para um valor 10 vezes maior do que o que ele tinha pego. Então, se ele tinha pegado emprestado, vamos supor que, sei lá, em moeda de hoje, ele só foi lá e botou mais um zero no final. Alguém colocou... Não ele, né? Vamos supor, tipo, um cara emprestou para ele 10 mil reais. Quando ele foi ver o recibo, tava lá como se ele tivesse emprestado 100 mil reais em vez de 10 mil. Ou seja, ele tinha que pagar de volta 100 mil. Exato. Em vez dele pagar de volta os 10 mil, ele tinha que pagar 10 vezes mais. E aí, sabem disso porque ele ligou... Uma das últimas coisas que ele fez, antes de morrer, foi contatar o advogado da família, não o Armando, o cara dele, o cara que fez os projetos dele, para falar que as promissórias que ele assinou para fazer o ringue de patinação
tinham sido adulteradas e que ele tinha como provar. Olha, Aí, a tinta desse último 0 é azul. E o resto da tinta é preta, tá entendendo? Então não é. Alguém alterou e botou mais um 0 de cor azul, que não é a mesma que a cor preta. A gente nunca vai saber que prova que ele tinha, mas. Porque no dia 12 de maio daquele ano, o que a gente sabe foi que o Álvaro recebeu uma ligação, segundo a Baby contou isso depois, falando para ele ir para o castelo, onde a mãe dele morava. E ele disse que ele tinha que resolver algumas coisas com o Armando. E o que a gente sabe foi que estavam os três, o Álvaro, o Armando e a Candinha na casa. E tinha uma cozinheira da família que ela estava nas dependências dos empregados da casa. E aí, em algum momento, ela ouviu tiros. E quando ela chega lá, os três estão mortos. A Candinha, o Álvaro e o Armando. Nisso, a polícia é chamada. E aí, tudo começa a ficar bem bizarro nesse caso. Porque todas as fotos que a gente tem do caso, dos corpos, da cena do crime, foram, na verdade, fornecidas pela imprensa, que chegou lá relativamente rápido. Porque as fotos oficiais da perícia que a polícia tirou foram magicamente perdidas. Porque naquela época, os originais, né, não tinha filme fotográfico, em 1937, eram placas de vidro. E essas placas foram quebradas em um acidente que o carro da polícia sofreu. Que Mas assim, conveniente, se né? forem placas de vidros e o carro levando foi no acidente, não é tão místico assim que elas quebraram, não. Não, calma que piora. Ok, tá bom. Respira. Qual que foi? Respira. Qual que é o laudo da polícia? O laudo da polícia é: o Álvaro atirou no Armando, a mãe entrou no meio e acabou sendo morta e o Álvaro se matou. Quais que são os problemas dessa teoria? Vocês repararam que os corpos estão um do lado do outro? Sim. Como é que você mata o seu irmão e você se mata? Tipo, para isso acontecer, ele teria que ter matado o Álvaro. O Álvaro é Desculpa. o de camiseta branca? O Álvaro é o que tá com as mãos na barriga. Ah, ok. Outro problema também. Porque imagina assim, olha como os dois estão. Ele teria que ter matado o Armando de frente pro Armando e depois andado até o lado do Armando para se matar. O que é extremamente incomum. Outra coisa, ele se matou com 2 tiros na barriga. E daí colocou as mãos na barriga. Antes de cair. Exatamente. E assim. E cadê a arma? Tinha a balística, né? Depois mostrou que foram usadas 2 armas. Eram balas de calibres diferentes. Uma das armas que estava na cena do crime era a arma do Armando. A outra arma nunca foi encontrada. A arma sumiu. O corpo da Candinha, ele estava numa posição que não condizia com a teoria da polícia, que foi que ela tomou o tiro porque ela entrou na frente para proteger um dos filhos. Se fosse o caso, mesmo que um irmão estivesse do lado do outro, a mãe teria que estar pelo menos um pouco por cima. Ou caída, porque ela, em teoria, teria entrado na frente da briga para proteger o filho, o Armando. E ela tá numa posição completamente diferente, que nem mostra aí, mas ela tava de lado, quase como se ela estivesse correndo para um dos quartos da casa. Ok. Não tem nenhum registro que a polícia tenha feito o exame de vestígio de pólvora, era uma tecnologia que já existia naquela época, na mão dos dois. Então, em teoria, o exame não foi feito. E se foi feito, foi perdido. E o Álvaro estava de olhos abertos, eu não sabia disso, mas a perícia diz que é muito raro uma pessoa que se suicida morrer de olhos abertos por arma de fogo. Normalmente, o impulso que a gente tem quando a gente se flagela, e eu não sabia, é de fechar os olhos. Então, assim, normalmente só morre de olho aberto quem se mata enforcado, pra quem quiser saber dessa curiosidade na vida. É porque demora um tempo pra pessoa se enforcar, então tem aquele... E é o jeito E a também, a compressão da batalha... traqueia, tem alguma coisa assim também, mas você morrer por tiro, primeiro, você se dá 2 tiros na barriga seria muito difícil, porque normalmente com um tiro, o tranco que a arma dá, a sua mão já vai para trás. Então, para ele, vamos supor que ele realmente queria se dar 2 tiros, ele teria que ter se dado um tiro
tem o tranco, um disparo de sangue, e ele teria que pegar a arma e se dar mais um tiro. Mas ele E podia o ter corpo usado as mostra... 2 mãos. Assim. Piu, piu, piu. Mas aí as 2 mãos não estariam em cima da barriga depois. No final, Ah. no segundo tiro, uma delas teria aberto, pelo menos, ou senão as 2, né? Mas ainda, assim, É, não alguém... é assim que ele tinha morrido instantaneamente depois de ter Mas não faz levado 2 tiros na sentido. barriga. A gente tá brincando, mas não faz sentido. Não tem Claro que absolutamente não nenhum faz sentido. sentido, mas... Mas eu gosto de especular. Então Ah, dava e a tempo de ter arma foi jogado a encontrada... arma e botado e depois caído. Não. Com certeza foi aquele povo que o Álvaro prometeu de construir aquele negócio de patins, esses mafiosos Então, investidores. não necessariamente. Ok. Por quê? Em 1937, no Brasil, era o governo do Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas tinha acabado de soltar uma lei que considerava primos e sobrinhos como parentes secundários, o que tirava deles o direito à herança. Com a morte da família inteira, tudo que eles tinham, todo o Pacaembu, basicamente, e todo o dinheiro foi pro Estado. O ponto é, a gente nunca vai saber de quem ele emprestou dinheiro, porque o advogado dele nunca revelou nada. A gente nunca vai saber também quem adulterou essas promissórias, e quem ligou pro Álvaro era realmente o Armando. A gente não sabe se alguém não chamou, ligou pra um falando que, tipo, o Armando te chamou aqui, ligou pro Armando falando o Álvaro te chamou aqui, porque nenhum dos dois morava lá. Não. Então, assim, o que a gente sabe é que, de alguma forma, as 3 pessoas que tinham, tipo, uma das maiores fortunas de São Imagina se Paulo fosse a estavam... mãe. Eu tô de saco cheio de vocês brigando por causa de dinheiro, e foi pau. E daí ela se matou. Mas aí a segunda arma ia ter aparecido. Essa segunda arma nunca foi encontrada. Até hoje ninguém cozinheira. sabe A onde foi empregada, dela. a empregada Ela encobriu o escondeu crime. dentro do forno. Porque ela falou assim, eu Ele não vou deixar minha patroa ter o nome manchado por esses 2 homens que tá sempre Ah, não, a brigando. empregada foi super fofoqueira. Ela falou, eu ouvi vários tiros, eu ouvi vários gritos. Ela tava um pouco se fudendo. Mas ninguém me perguntou se eu vi se eu escondi alguma arma. Nada. Tá lá dentro da panela. Isso é verdade. E aí, o que aconteceu? Depois disso, o governo meio que... O prédio, né, o castelinho, ele foi tombado. Então você não podia mexer. E aí, no começo, ele era usado como locação. De quê? Você podia ir lá, aluga pra ficar. As famílias ricas começaram a alugar. Tipo, vamos fazer uma festa no castelo. Mas tem vários relatos, assim, vários mesmo, de gente que fala que que ouve e vê coisas no castelo. Inclusive, durante uma gravação, o Zé do Caixão gravou um filme lá. E no meio da gravação, o vidro que você jantava vendo a lua se estilhaçou e machucou um monte de gente da produção. Nisso, o Zé do Caixão passou bem, tá, gente? Naquela época ele não se feriu. O Zé do Caixão ficou bem. Mas o vidro estilhaçou e foi nunca ele que fez o vidro quebrar pra dar mais audiência. Foi o Zé do Caixão que matou a família pra usar o castelinho. Essa é a moral da história, a culpa é toda do Zé do Caixão. É por isso que não querem falar que foi ele. A gente, ele não era nem vivo, tadinho do Zé do Caixão. Fica acusando ele dos crimes malucos. O Zé do Caixão era uma pessoa do bem. Ele era trevoso, porém do bem, que nem a gente. Ele morreu? Ele morreu. Nós tá estamos acusando os mortos? Já acusou o Getúlio Vargas, já acusou o Zé do Caixão. Que Getúlio Vargas era um bosta, então ele que se foda, né? Eu acho que foi ele. Eu acho que foi ele. Foi o Getúlio Vargas em pessoa. Sim. Aliás, porque ele aprovou aquela lei só pra tirar a fortuna da família, foi lá, matou, desaprovou a lei, falou, gostei sem perceber. Foda-se. Sim. E depois disso também, eles só não, como fala? Eles só não reformaram, porque ia sair muito caro você encomendar um vidro com aquelas especificidades para tampar o buraco, e só ficou a céu aberto. E aí, eventualmente... Choveu? Imagina os pombos tudo cagando lá dentro da sala de jantar. Do castelinho. E aí, com o tempo, o castelo foi sendo abandonado. E os moradores de rua começaram a invadir o castelo para morar lá. Certo. Aí virou a Cracolândia. Mas eles mesmos, quando... Capital não, a Cracolândia não é lá, Mônica.
É lá perto, mas não é lá a capital da Cracolândia, né? Como é que se chama? White House da Cracolândia. A White House da Cracolândia. Não, mas entre os moradores de rua, o castelo tinha uma má fama, porque eles falam que eles escutavam gritos de mulher de madrugada. E os próprios Imagino que moradores deve de ter rua. sido sequestrada e estuprado um monte de mulher lá dentro. Agora que eu vi ele, não na foto original, mas agora que eu vi ele pós-Cracolândia, daí agora eu reconheço, eu já passei várias vezes pelo que tá aqui. Eu não reconheci ele de banho tomado. Ai, Natália. Eu não tinha reconhecido o castelinho de banho tomado, gente, desculpa. Mas é. Os moradores de rua falam que eles aceitavam que o lugar tinha tipo fantasma. Certo. E que tinha alguns quartos que eles não entravam porque eles ouviam barulho e tal. Em 96, a ONG Mães do Brasil ocupou o imóvel, né? E hoje ele é um centro que acolhe pessoas em situação de rua, que acolhe jovens em situação de vulnerabilidade. E mesmo essa ONG conta que o pessoal da ONG já viu coisa no prédio. Mesmo hoje que o castelinho tá de banho tomado, todo reformado, foi Agora considerado que tá parecendo patrimônio. White Castle mesmo. Mas elas falam que elas escutam, que é muito normal. Quando você tá lá, você escuta gritos de mulher. E tem gente que diz que quando passa pela janela à noite, vê um rosto de uma senhorinha na janela de cima. Okay. Então, tem numa dessas fontes lá embaixo, documentário maior, uma das diretoras da ONG, ela conta que ela acha que é a dona Candinha clamando por justiça pelos filhos, porque os filhos foram assassinados e o que eles pregam é que um matou o outro e se matou. Então falam que é ela porque são gritos de... são gritos pedindo justiça, são gritos pedindo socorro. Gente, por que não vai nenhuma Márcia Sensitiva lá, ou nenhum médium vai lá? Não, tem inúmeros vídeos de médium lá, tem muita gente que vai lá. E ninguém nunca soube quem matou? A dona Candinha só fica lá gritando e não fala quem matou? Não fala. Dona Candinha. Mas é consenso que não foi nenhum dos dois, ninguém conta. Ou talvez até conte, mas eu não falaria no YouTube, eu não acusaria ninguém no YouTube, não, que nem a gente tá fazendo agora. Não. Ninguém plausível, a gente tá apontando o dedo pra todo mundo. Eu só tô feliz que Getúlio Vargas tá morto, porque eu já apontei na hora o dedo pra ele. Tá falando na zoeira, mas tem gente que fala que quer acusar pessoas. Sim, na zoeira! Wink, wink. Que bom que a gente não mora no Brasil, né? Eu não tô nem aí. Wink, wink. Gente, essa foi a história do Castelinho. Se você passa na frente, nos conte. Se você acha que ele é assombrado, nos conte. Se você acha que foi o Getúlio Vargas, nos conte. Se você já ouviu o grito do Castelinho, conta pra gente. E qual é a sua teoria? Conta pra gente aqui nos comentários. Sim. E é isso, jovens. E é isso. Beijos de luz. Piu, piu. Piu, piu, piu. Piu, piu.